Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje a gente está chegando ao terceiro estudo do nosso estudo sobre vida cristã, né? E hoje a gente vai falar sobre a importância da leitura da palavra, né? Eu gosto de pensar na leitura da palavra como algo fundamental para a nossa vida. Porque a Bíblia é o nosso alimento espiritual. Não é apenas um livro que a gente lê, não é apenas conhecimento. É algo que a gente fazendo diariamente transforma a nossa vida. Assim que você assumir um compromisso com Jesus, você precisa conhecer a vontade dele. E a melhor forma de fazer isso é lendo a Bíblia. Eu não digo que você tem que ser um grande teólogo para conhecer todas as nuances, mas a Bíblia nos limpa, ela nos transforma. Então, meu irmão, hoje a gente vai ver o terceiro encontro, o terceiro estudo sobre a Bíblia Sagrada, tá bom? Aqui é apenas um pequeno resumo, existe muita coisa para estudar da Bíblia, mas esse estudo, veja aí no seu material, leia, veja os versículos, que vai te ajudar a compreender a importância da leitura da palavra como parte da tua vida espiritual de agora em diante. É o teu alimento espiritual, tá bom? Então vamos para o estudo. Olá, meus irmãos, vamos estar começando agora o nosso estudo, o nosso terceiro estudo. Jesus deseja que você leia a Bíblia diariamente, tá? Você tem, aqui a gente vai ler aqui 2 Timóteo, tá? Capítulo 2, do versículo 3 ao 16, Mas vamos aqui, a gente tem que decorar esse versículo, Grave bem isso. Olha só essa parte aqui. Você tem na palavra de Deus o seu alimento espiritual. Da mesma maneira que o alimento é necessário para o crescimento físico, assim também a palavra de Deus é necessária ao seu crescimento espiritual. Em 1 Pedro 2,2 está registrado: desejai afetuosamente, como meninos recém-nascidos, o leite racional, para que por ele vades crescendo, É o leite espiritual. Para crescer na vida cristã, você precisa separar um tempo diário para o estudo da Bíblia. É melhor começar pelo Novo Testamento, com o Evangelho de João. Além desse momento diário, você deve participar de um grupo de discipulado, onde cada discípulo cresce sob a orientação de um discipulador. E isso que nós estamos fazendo aqui. Por enquanto, esse é um grupo virtual, mas isso ajuda a gente no crescimento espiritual. Então é um alimento diário, irmãos. Você deve estudar diariamente a Bíblia. Estudar, quando eu falo, é ler a sua Bíblia, É parar um pouco e pedir ao Senhor orientação. Vamos em frente. E agora a gente vai responder algumas questões, que está no estudo, Como eu mandei para vocês aí. Vamos lá. Em que a Bíblia é diferente de outros livros, Essa é a pergunta. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21, responde essa questão. Olha só o que diz o texto. Vamos lá. Isso veio. Acima de tudo, porém, lembre disso: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. A Bíblia é diferente porque ela é inspirada por Deus, ela é soprada por Deus, Então ela não é uma coisa apenas humana, ela vem do Senhor, tá bom? Entenda bem isso. Ela não é um livro apenas humano, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, e ela é diferente de outros livros porque ela tem as verdades espirituais do céu. Amém? Vamos continuar. Vamos lá. Opa. Isso. Como podemos saber que a palavra de Deus é verdade e que podemos confiar nela? Aí tá, 2 Timóteo capítulo 3,16 diz isso: pois toda a escritura sagrada inspirada por Deus é útil para ensinar a verdade, condenar os erros, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então a Bíblia ensina a maneira certa de viver. Então, por que a gente crê nela? Por causa disso. Tá bom? Vamos lá. Vamos continuar.
Como pode a palavra de Deus ajudar em nossa vida diária? De que maneira a Bíblia pode nos ajudar, né? Vamos ver aqui. Eu procuro te servir de todo o coração e não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos, né? Ela com a busca do Senhor diariamente, ela permite que a gente não venha estar desviando. E no outro Salmo 119, acho que é o 5, é luz para os nossos pés e luz para o nosso caminho, né? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, tá bom? Creia nisso. Amém, meus irmãos? Vamos continuar. Como podemos saber que a palavra de Deus é verdade e que podemos confiar nela? Olha o que diz aqui, Timóteo 3,16. Essa eu já vi, mas vou reforçar aqui. Porque toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar a verdade, condenar os erros, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Vamos continuar aqui. Atos, 4, A pergunta 4. Por que você deve estudar a Bíblia sempre? Em Atos capítulo 17, do versículo 1, versículo 11, diz assim: pessoas dali eram mais bem educadas do que a de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. E todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber o que Paulo dizia era mesmo verdade. Ele está falando do povo de Bereia. Paulo chegou pregando ali, falando das Escrituras, e eles pegavam a Bíblia, que no caso deles ali era o Antigo Testamento, e ficavam avaliando se aquilo que Paulo estava falando era verdade. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa fé ela é pautada na Bíblia. A nossa fé é pautada nas Escrituras. Então, quando vê um pregador ou outra pessoa querer ensinar alguma coisa, e se isso que ele está ensinando não tem uma relação real com a Bíblia, com todo o contexto bíblico, não adianta pegar um versículo isolado, mas entender todo o contexto bíblico, isso é perigoso, Então a gente tem que conhecer a Bíblia para a gente não acreditar em tudo o que os outros falam para a gente, não se deixar levar por qualquer vento de doutrina. Precisamos ter a leitura da Bíblia como uma verdade em nossos corações para nos proteger de armadilhas, de falsos profetas, de falsos líderes, de falsos pastores, porque existe isso, tá? Então fique atento, conheça a Escritura, faça como esse pessoal de Bereia aqui, tá? E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz assim: eles não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Porque devemos estudar? Porque ela é a verdade, tá? Vamos lá. Que instruções Deus dá a você no texto de 2 Timóteo 2,15? A gente já viu 2,16. Deu uma falhadinha na voz, mas vamos continuar. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Vou repetir, olha só o que diz esse texto profundamente. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente o Evangelho. Ou seja, conhecer, e saber ensinar, e que não se envergonhe dessa nova vida. Tá bom? Então olha só, ele está falando aqui para Timóteo, Paulo, quando escreve a ele, para ele não se envergonhar, mas para que ele ensine, mas ensine a verdade, Ensine corretamente. Mas para ensinar corretamente, ele tem que conhecer corretamente, tem que estudar. E como trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Então essa é uma forma de conseguir a aprovação de Deus, É conhecer as Escrituras, conhecer a palavra do Senhor. Tá tranquilo, irmão? Qualquer dúvida, vocês mandam depois aí no grupo, no WhatsApp, tá bom? Por quanto tempo a palavra de Deus durará? Olha só que lindo isso aqui. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, 1 Pedro 2,25. Mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Ele sempre vai cuidar da nossa vida espiritual. Ela durará para sempre, porque Deus está cuidando da gente. Tá bom? E vamos lá. Quais são as advertências encontradas em Apocalipse, capítulo 22, do versículo 18 ao 19?
diz assim: Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem a palavra profética deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a ela alguma coisa, Deus acrescentará o castigo dela, dela as pragas escritas nesse livro. Ou seja, não podemos acrescentar nada nas escrituras sagradas. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos escritas deste livro, isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida, e também na sua parte da cidade santa. Então, irmãos, não podemos acrescentar nem retirar nada da palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus. Ah, mas pastor, foi homens que escreveram. Irmão, não entra nisso, que senão tu começa a duvidar de tudo. Creia, não é acreditar. Qual é a diferença de crer e acreditar? Acreditar é quando tu acrescenta aquilo, tu tem que achar as verdades para tu acreditar. Crer pela fé que Jesus é o Filho de Deus, que a palavra é a palavra do Senhor e ponto final. Claro que ela tem lógica, ela faz sentido, mas a gente tem que tomar cuidado para não se deixar enredar por tantas informações que tem ao nosso redor, tá bom? Vamos continuar? Beleza? Próximo encontro. Isso. Jesus deseja que você ore diariamente. Então, no próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre oração, tá bom? Valeu, meus irmãos, que Deus abençoe a tua vida, né? Que eu espero que esse estudo tenha ajudado você no crescimento espiritual, a entender um pouco a vontade do Pai. E em breve a gente vai estar chegando ao 4º estudo, onde a gente vai estar aprendendo também sobre oração e tantas outras coisas, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça. Reveja, né? Vá ao material, leia de novo, pegue a sua Bíblia, leia cada versículo que foi citado aqui e realmente decore para que você tenha isso gravado no teu coração. Um abraço e que Deus te abençoe.